Nós começamos o culto com a leitura do Salmo 51, falando sobre Davi. E falando sobre Davi num momento, assim, bastante complicado da vida dele. Vocês se lembram, né? Ele havia pecado, adulterou, tentou cobrir o adultério, e ao ponto de assassinato, mandou matar o esposo da mulher com quem ele havia sido adulterado, só para que eles pudessem estar juntos. E eventualmente o Senhor tratou com ele. E o Salmo 51 retrata essa, 32 também, mas o 51 retrata essa virada, essa volta, coração contrito, coração quebrantado. Quando ele grita, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele entende que só Deus pode. Mas há algo extraordinário na vida de Davi, porque nós sabemos, um guerreiro, um poeta, né, o autor de tantos dos salmos, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse homem que a palavra de Deus fala que era segundo o coração de Deus. Ele nos ensina lições de humildade, de arrependimento profundo, mas também nos dá lições, nos dá levanta assim a cortina para a gente saber por que Deus disse que ele era um homem segundo o coração. Por que Deus amou tanto esse Davi? Nosso Jesus, a linhagem, né, cumprimento da profecia. Por que o Senhor prometeu a ele que no seu trono nunca faltaria um herdeiro, né? E nós vemos isso completo em Jesus. Por que essa importância? Então a lição de hoje tem a ver com isso. Caso você seja como eu, tem um pezinho assim pentecostal, eu encorajo você a ouvir a mensagem com o mesmo título do pastor Marco Feliciano. Vocês conhecem o pastor Marco Feliciano? Se eu não estou equivocado, ele é um senador no Brasil, né? Acho que ele era deputado, agora foi eleito senador, não sei, uma dessas coisas aqui. Nós oramos, eu oro para que o Senhor, ele não se desvie do seu fervor, da sua dedicação. Como eu disse, um pezinho no pé. Às vezes eu tenho que consertar as mensagens dele, né? Mas, tá. Humildade, né? Que humildade esse nosso pastor, né? Mas impressionante. O que eu quero dizer isso? Ele tem uma mensagem muito boa, com o mesmo nome no YouTube. Se você procurar, você vai ver, né? E você vai ver, talvez, muitas das coisas que eu vou falar, você vai ser lembrado aqui, né? Eu vou fazer aqui num tom presbiteriano, reformado, mas você vai pegar as ideias. Porque me impactou muito. Esse texto tem me impactado. Não é a primeira vez que estou pregando nele, mas me impacta muito. Porque mostra assim num quadro, numa sucessão de eventos, por que Deus amou tanto esse homem. Queria que você ficasse de pé comigo. Nós vamos estar lendo 2 Samuel 6, de 12 a 23. Além de você estar acompanhando, eu vou colocar aqui no quadro também. Na tela vai estar passando esse texto. Eu vou ler, você vai ouvir. Mas caso você não tenha a sua Bíblia, por favor, eletrônica ou de papel, né? Você, por favor, acompanhe. Ou se quiser apenas ouvir, você pode fazê-lo. Nós estamos pegando no 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 12. Coragem você a ler todo o contexto. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Aconteceu o quê? Entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Davi, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão
perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas, e cada homem, a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando um manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filho de Saul, jamais teve filhos. Pai, mais uma vez eu te peço, Senhor, transporta-nos aqui, Senhor, não só a tua presença onde nós já nos encontramos para o teu Santo Espírito, mas transporta-nos, Senhor, para esse nível de compreensão. Não é copiar, mas ser inspirado e movido, Senhor, para que também de nós eu possa dizer: aqui está meu servo, minha serva, segundo o meu coração. Faz essa obra em nossas vidas nessa manhã, Senhor, nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Nesse texto falamos bastante sobre a arca da aliança. Aqui no texto falou arca de Deus. Às vezes nós vemos o título de arca do testemunho. O que foi a arca? Nós estamos nos Estados Unidos, então, em termos de metros, quase 4 metros por 2. Você imagina essa caixa 4 por 2. Então tem essa ideia, 2 de altura e 2 de ali do lado, né? É um pouquinho menos que isso. Ela feita de madeira de acácia, toda folheada a ouro, com argolas nas 4 pontas, com varas, para que elas fossem carregadas pelos levitas. Se você for lá a partir do livro de Êxodo, construção do tabernáculo e tudo mais, está todo algo elaborado, tudo muito bom. Você ouviu aqui apenas um pouquinho. A cada passo que eles davam, eles sacrificavam. Somente levitas. Há muita coisa sobre a arca que nós podíamos ficar aqui bastante tempo. Mas se você nota ali, e há uma multidão de fotos, porque são concepções, né? Nós tentando imaginar pela descrição da palavra de Deus como a arca se parecia, além das medidas. Então há muitas fotos. Escolhi uma que, no meu ponto de vista, estava perto. Mas a caixa, e ali há uma tampa, uma cobertura. Em português chama-se propiciatório, o lugar onde o sacrifício é realizado. Em inglês, eu creio que é melhor, que chama assim, o assento da misericórdia, mercy seat. São 2 querubins ali, as asas tocando, e a palavra de Deus diz que ali ao centro, Deus vinha e falava com o seu povo, através de Moisés e mais tarde, né, dos sacerdotes Arão e sua descendência. Ali Deus falava com eles. Por que Deus permitiu, por que Deus deu uma arca ao povo de Israel? Eles passaram mais de 400 anos como escravos no Egito. Egito, um lugar pagão, as pessoas adoravam deuses que eles viam, imagens. Então não é que Deus estava substituindo uma imagem pela outra, mas os israelitas precisavam de algo que eles pudessem se relacionar. Então a arca não era um Deus, mas ela apontava para eles algo visível, algo tangível que eles podiam identificar. A arca ficava dentro de um tabernáculo, também todo cheio de especificações. Logo na entrada, o átrio. Se você tiver uma oportunidade um dia de ir até Lancaster, aqui na Pensilvânia, há os menonitas fizeram ali, é para turista, mas ele é bem real, vale a pena a visita. É pena que na maioria das vezes
as visitas são feitas em inglês, as explicações. Mas se formos um grupo grande, você pode caminhar. As medidas exatas. Então, a entrada, tudo com suas cortinas, suas tendas. Você entra na entrada do tabernáculo, há um lugar para o sacerdote lá fazer as purificações, lavar suas mãos, seus pés, se preparando. Depois o altar do sacrifício, e ali depois aquele sangue que é levado por Santo dos Santos. Lá dentro tem a mesa da proposição, tem o candelabro, coisa que você pode ver na sua Bíblia. Mas eventualmente vai do átrio, lugar santo, Santo dos Santos, onde somente o sacerdote podia entrar uma vez ao ano. Ele entrava ali e ali estava a arca do Senhor. Há muito mais que nós podíamos aqui nos delongar falando, né? Do sacerdote entrar com suas vestes, com campainhas na sua, à medida que ele andava fazendo barulho, porque se ele não estivesse preparado para entrar na presença de Deus, ele seria fulminado. Então eles tinham que ter aquela corda já na sua cintura para puxá-lo para fora. Eu penso que ao ouvir essas palavras você vai ficar com curiosidade aguçada para começar a ler Êxodo 12 para frente. Você vai ver todos os detalhes, até chegando a Levíticos e tudo mais. Essa arca representa a presença de Deus. Ela ficou com o povo de Israel, de Moisés para frente. Moisés, Josué, os juízes e os reis. Continua com o povo de Israel. Mas quando chegou na época, lá em 1 Samuel, né, a partir logo do início, do capítulo 4, você vai ver que algo muito ruim aconteceu. O povo de Deus estava longe, antes mesmo do profeta Samuel começar o seu ministério. Eli, Ofni, Finéias e os seus filhos. Eli era um pai, um homem fiel a Deus, mas não tinha pulso com seus filhos. E seus filhos desonraram muito o Senhor. Muito. O coração do Senhor não se agradou disso. E eles se envolveram em guerra constante com seus vizinhos. Nessa época com os filisteus. E nessa guerra, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram com os exércitos. E eles levaram a arca do Senhor. Muitas vezes faziam isso. Josué tinha feito isso. Jericó, dando a volta. Mas estavam obedecendo ao Senhor. Não adianta tentar levar o Senhor, colocar o Senhor nas nossas guerras, pensando que só porque é do símbolo da presença do Senhor, nossas guerras estão. Eu acho interessante, já notou isso, as pessoas que fazem o sinal da cruz, em todos os esportes, entrar no campo, sair do campo, fazer isso, né? Como se uma mera tradição resolvesse tudo. Qual é o ponto que eu quero dizer? Eles levaram a arca e eles foram derrotados. Mas isso não foi a maior tragédia. A arca foi levada. Era um troféu dos vitoriosos. Quando a notícia chegou, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos na batalha. A arca foi levada. Quando chegou o mensageiro para contar para o pai, ele não aguentou as notícias e ele morreu também. E a arca ficou lá com os inimigos. Levaram lá para o templo dos deuses dos inimigos, né? Só que eles não puderam conter. Eu não posso entrar nos detalhes, mas rapidinho, 7 meses se passaram, eles falaram, não dá conta, leva essa arca daqui. Devolveram a arca com presentes para Israel. Colocaram lá em carros, né? E os bois foram e os bois acharam o caminho de Israel. Ela ficou lá com eles, perdão, nos 7 meses daqui a pouquinho. Ficou lá um tempo que não é especificado. Obrigado, Moisés. E na primeira cidade que ficou ali, dos israelitas, eles receberam, fizeram muita alegria, né, na nação de Israel, mas fizeram um problema. Eles queriam olhar o que estava dentro da arca. E 70 pessoas foram fulminadas. Tratar a arca de Deus indevida. Alguns textos falam mais número de pessoas. Vamos ficar com 70, que já é uma tragédia muito grande. Então aquele povo disse, leva para outro lugar. E eles levaram para outro lugar, Bet-Semes, esse lugar, e foram para Kiriat Jeraim, que é outro lugar. Tá? Então ela ficou 7 meses ali no Bet-Semes, e depois ela ficou 20 anos naquele segundo lugar. Nesse inteirinho, Eli, Samuel, o profeta, Samuel fez muitas coisas boas, mas os seus filhos também deixaram muito a desejar. E o povo disse, queremos um rei. Não queremos mais juízes, queremos um rei. Então Deus levanta Saul. Saul reinou sobre Israel 40 anos. Onde estava a arca nos 40 anos de Saul? Ela voltou depois de 20 anos em Kiriat Jeraim, ela voltou para Israel. Mas você acredita que por 40 anos Saul nunca
consultou o Senhor através da arca? Nunca procurou a presença do Senhor? Eu vejo algumas lições para nós aqui. Que lições que Davi nos ensina? Rapidamente. A primeira: sem Deus não dá para viver. Eu fico assim estarrecido. Como é que pode? O profeta Samuel, ok, o rei Saul não começou bem, terminou mal, mas não teve uma voz, alguém que dissesse: gente, ritual sozinho, fazer cânticos, ler a palavra, separar o domingo, oferecer sacrifício, isso não vai levar você a lugar nenhum. Isso é tradição, isso é religiosidade. A presença de Deus não pode estar limitada apenas a rituais. 20 anos sem a arca, reinado de 40, ali, é como se Deus estivesse dizendo: estou aqui, nunca me afastei de você, você se afastou de mim. Quando essa palavra toca no meu coração, é que eu digo o seguinte: por favor, Senhor, não permita que eu entre nessa rotina em que conhecer a Deus, proferir o nome deles é apenas um hábito, uma força de hábito, que não altera as minhas atitudes, que não altera as minhas escolhas, que não altera o meu uso dos recursos, do meu tempo, que eu vivo como em compartimentos. Apenas chegou o quê? Domingo é o dia de fazer isso, ou a quinta-feira é o dia de fazer aquilo. O restante do tempo todo eu estou aí no mundo como se Deus não existisse. Eu creio que você se relaciona com isso. O que você entende isso? Porque isso acontece tanto conosco. Então Davi nos ensina o seguinte: ele, assim que começou o reinado dele lá no capítulo 6, primeira providência, antes de qualquer coisa, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso do símbolo da presença de Deus. Daria outra mensagem, mas a palavra de Deus fala que eles trouxeram a arca e colocou numa tenda que ele preparou. Até o templo ser construído, havia uma tenda que o rei Davi podia sair do lado do seu balcone, olhava lá da galeria, olhava lá embaixo e ele via. O que ele via? Pessoas adorando o Senhor 24 horas por dia. 24/7. Por isso esse coração aqui, segundo o coração de Deus, adorando constantemente. Então você vê, primeira lição: sem Deus não dá para viver. Eu não sei onde você está. Eu peço: Senhor, não me permita entrar nessa rotina. Não permita que eu leia a sua palavra, ou do orar, do cantar, se torne apenas um hábito. Que a mente está engajada, mas o coração está distante. Ele nos ensina isso. Mas ele nos ensina mais ainda. Porque havia uma razão. Não está escrito em lugar nenhum, mas eu creio que essa interpretação ajuda. Porque se você olhar para a foto que eu coloquei, lá dentro, essa foto aqui está em alto relevo, né? Você vê que há 3 objetos lá dentro da arca. Se você olhar em Hebreus capítulo 9 e 4, fala que haviam 3. Se você olhar em outras partes, como lá em Reis ou Crônicas, você vai ver que falava apenas uma. Por que isso? Não dá para explorar tudo isso aí. Provavelmente, numa certa altura, a arca tinha 3 elementos, de acordo com Hebreus 9 e 4. Que elementos? As tábuas da lei. O outro elemento que era a vara de Arão. O sacerdote Arão tinha uma vara. Uma vez questionaram a sua autoridade, e as pessoas que estavam questionando, Deus mandou que cada um deles trouxesse uma vara. E o Senhor falou assim: a vara que coloquem aqui no altar, a vara que eu florescer amanhã, esse é aquele que tem a minha unção. E de todos aqueles, somente a vara de Arão floresceu. E a vara de Arão estava dentro também. E também um pote de ouro, onde eles pegaram o maná do deserto e colocaram. Estando assim, vamos olhar então por parte, né? Há uma razão para se amar. O que é que nós vemos aí nessa arca do Senhor, né? As tábuas da lei. Primeira coisa que nós vamos ver. Por que isso? Qual o significado de dentro da presença de Deus, as tábuas da lei? Eu creio que isso exemplifica o amor à palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Como é que poderá um jovem manter puro, um mancebo manter puro o seu caminho? Guardando, escondendo a sua palavra no meu coração. Ou nós podemos falar com o próprio rei Davi: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela ele medita dia e noite. Esse anelar pela presença de Deus não pode parar apenas em querer, Senhor, eu quero estar na tua presença. Mas ele é traduzido, ele é expresso pelo amor, o apego à sua palavra. Eu quero dar alguns exemplos. Porque às vezes nós conhecemos a palavra, mas nós não praticamos a palavra. Eu estava procurando ressaltar alguns exemplos. Um exemplo. Eu sei que uma das pragas que assolam as comunidades de pessoas que são seguidores de Jesus é o nós falarmos mal uns dos outros. Sob todos os pretextos. E não há algo mais terrível que a palavra de Deus odeia do que isso. Lá mesmo no Antigo Testamento, Gênesis 6 a 9, nós vemos a história do dilúvio, Noé, da arca. Mas talvez você não se lembre que lá no final, capítulo 10 de Gênesis, há um momento que depois do livramento, depois que o povo agora estava lá, a família de Noé estava toda guardada e salva, eles já saíram da arca. Noé plantou uma vinha, colheu as uvas, fez vinho das uvas. Até aí tudo bem. Se embriagou, ficou nu. 3 filhos. Primeiro filho entra, vê o pai nu, fazendo lá coisas tão assim vergonhosas. O que ele faz? Ele vai contar para os irmãos. Canaã, o nome dele. Os outros 2 irmãos, sabe o que eles fazem? Aquilo que nós precisamos fazer, se conhecemos a palavra do Senhor. Eles pegam um cobertor, uma manta, e eles entram de costas, até onde está o pai, para eles mesmos não estarem envolvidos. Eles embrulham o pai e o protegem. Quando nós conhecemos e amamos a palavra de Deus, sabe o que acontece? Nós nos recusamos a passar, mesmo que seja verdade, coisas adiante. O que é que nós fazemos? Senhor, misericórdia. Pela sua graça, que não sou eu que estou nessa situação, mas vem, a gente cobre. A palavra de Deus fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Há outras áreas, a lista seria grande demais, não daria tempo, mas eu penso em termos de casamento. Divórcio é algo universal, incontrolável, mesmo entre crentes. Irmãos, Deus não quer que nós forcemos a nossa barra, a mão e viver a custo sem lidar com os problemas. Nós temos problemas, são 2 pecadores vivendo juntos, vão ter problemas. Mas o que o Senhor nos convida, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, quando começa assim: submetei-vos uns aos outros, um ao outro no amor de Cristo. Começa aí. Essa palavra, o casamento, não começa no capítulo 5, versículo 22, quando fala mulheres sejam submissas. Começa com 21, quando diz: sejam submissos um ao outro. Enquanto nós entramos no casamento, o Senhor, aqui está, eu submisso a minha esposa submisso a mim. Quer dizer o seguinte: eu estou de acordo com a palavra de Deus. Davi amava isso, andar nos caminhos de Deus. E quando errava, estava pronto a voltar. Depois a história se desenrola. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como a Cristo. Mas aí Deus gasta um versículo com a mulher, gasta uma multidão de versículos com os homens. Não é uma multidão, 3 ou 4 versículos com o homem, dizendo o seguinte: mas maridos, amai as vossas mulheres. De que jeito? Como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Para quê? Para apresentá-la a Ele, sem mácula, sem ruga. Ele não estava falando de idade, não estava falando de coisa física, sem defeito. Como? Através da purificação da sua palavra. Então, anelar pela presença de Deus é dizer o seguinte: Senhor, eu preciso da sua presença em mim. Eu quero não só conhecer a sua palavra, mas também, Senhor, eu quero viver de acordo. Um outro, perdoe-me por usar isso, parece que é self-serving, como falam em inglês, né? Que é para mim, meu próprio benefício. Mas Hebreus capítulo 13, 2 versículos em particular, 7 e 17, fácil de lembrar.
obedecei aos vossos pastores. Não é um hard time. Com crianças a gente tem que explicar o porquê. Pastores não são dominadores, pastores vão dar conta, a mão do Senhor é pesada demais. Você não precisa se preocupar se o seu pastor der a direção errada. O Senhor cuida e pesa sobre nós. E o versículo 17 fala assim: para que eles não cuidem de vocês gemendo, porque vão prestar contas. Você pode imaginar o que nossas igrejas seriam se nós andássemos em comunhão? Eu confio no Deus que está acima daquele que está direcionando a minha vida. Já imaginou isso? Filho de Davi, Deus amou, porque ele não só dizia, sem a sua presença não dá, mas também porque ele estava dizendo, eu preciso do Senhor na minha vida. A mais, a vara de Arão. Por que vara de Arão? Arão tem a ver com sacerdócio. No Antigo Testamento havia uma família. A partir de Moisés, uma família. Arão, os descendentes. Somente eles podiam ser sacerdotes. Mas em Cristo Jesus isso tudo muda. Você pode ler na sua casa. Né? Assumir o sacerdócio. Por exemplo, nós vemos, ouçam apenas, Ezequiel capítulo 33, versículo 7. Ouçam. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia, um vigia, sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, o Senhor falando, e lá anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, Deus falando, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio, mas na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de quem? Da tua mão. Eu creio que o Senhor fala de um sacerdócio universal. A nossa fé reformada tem a base que é o sacerdócio de todos os santos. Eu vou ler 1 Pedro para você ainda aqui um momento. Mas olha a continuação ainda em Ezequiel, capítulo 33 ainda, versículo 11. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor. Deus falando, que não tenho, diga ao ímpio, eu não tenho prazer na morte dos ímpios, pessoas que não seguem ao Senhor. Antes tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que haverias de morrer, ó nação de Israel? Você entendeu isso? O Senhor nos fez esses embaixadores, essas pessoas que podem e devem ser tratadas. Qual é o ponto, pastor Renato? É que a vara de Arão quer dizer o seguinte, ouça, você que ama o Senhor, que deseja o Senhor, não há categoria de espectadores. Nós nunca vamos poder alcançar todas as pessoas que precisam do Senhor daqui desse púlpito, nunca, ou qualquer outro púlpito. Cada um de vocês tem um fórum, tem um lugar, onde só você penetra, onde só você entra, onde só você pode alcançar. Porque o Senhor fala para nós em 1 Pedro 2,9, vós, porém, são geração eleita, sacerdócio. Vocês são as varas de Arão, sacerdócio real, povo, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tábuas das leis, tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Varas de Arão, Senhor, eu sou esse sacerdote, usa-me, Senhor. 24:7, todo lugar, toda hora, toda maneira, em nome de Jesus. Mas ele tem mais, porque havia uma outra coisa, um pote de ouro com maná. Você se lembra do maná? O povo de Israel no deserto com fome, e o Senhor fez um milagre, fez pão vir do céu todos os dias, Teixeiras Bakery todos os dias descendo. Milagre extraordinário. O Senhor fez isso por 40 anos, todos os dias, maná descia do céu, pão de Deus. Qual é o ponto? O ponto é que o Senhor está dizendo para nós o seguinte, ouça, eu sei das suas necessidades, por isso Jesus ensinou, quando você orar, diga assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Qual é a próxima frase? O pão nosso de cada dia dá-nos quando? Hoje. Dependência de Deus.
Quantos de nós estamos perdendo a beleza da presença de Deus porque nós estamos preocupados de onde virá o meu alimento, de onde virá a minha vestimenta, de onde virá aquilo. Estamos consumindo, dando de melhor nosso vigor, nosso tempo, nossa idade, nossa vida, ralando, quando o Senhor está dizendo: eu sou um pai, se você me pedir, eu vou cuidar de você. Isso tem que ter um pulo de fé, tem que ser uma obra do Espírito Santo, dizer: eu confio no Senhor. Eu poder dizer: não, esse tempo está consagrado ao Senhor. O mundo diz que você precisa ralar para ter, mas Deus fala: você precisa confiar em mim e eu cuido de você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que vocês se preocupam? Então eu creio que esse pote de ouro com maná está aí, né? Dependência total de Deus. Ó Senhor, faz essa obra conosco. Mas precisamos concluir, né? Mais 2 pontos ainda. Há um perigo. Vocês viram a história de Mical. Não ter filhos era pior que a sentença de morte. Porque filhos eram considerados como a bênção de Deus, a afirmação de Deus. A esterilidade para ela era um desastre. Mas eu creio que esse não é o pecado, não é a situação mais grave de Mical. Porque Mical ficou na janela. Ela ficou lá de cima. Quando a arca veio, ela olhou lá do palácio, ela viu Davi lá. Quando fala dessa veste sacerdotal, estola, é que tinha uma parte de fora e tinha uma parte de dentro. É como se falasse assim: ele ficou de camiseta e cuecas apenas. Ou de shorts, vamos falar de shorts, né? Fica melhor. Cuecas não sobram. Né, Marconi? Mas o ponto é que Davi, com aquele negócio todo da história, ele estava muito pesado, coroa, aquilo era muito peso. Então ele falou: eu preciso pular, eu preciso ser, eu não posso me conter. A alegria do Senhor. E ele não se preocupou. Ele não se preocupou. E ela ficou lá na janela. Janela que é símbolo de muro, ficar em cima do muro. Você sabe o que eu quero falar, né? Tá e não tá. Tá ali, mas não está. Jesus foi muito diplomata quando ele falou sobre isso, ficar na janela ou em cima do muro. Ele falou assim: olha a diplomacia de Jesus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara, olha só a diplomacia de Jesus. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não, olha o perigo. Creio que o Senhor está nos alertando, dizendo o seguinte: olha, meu amado, o que eu fiz com Davi, quero fazer com você. Você não pode ficar em cima do muro, na janela, só vendo o que Deus está fazendo com os outros. É para embarcar nessa. Finalmente, ele diz assim: Davi fez uma decisão. Todos os defeitos você pode ver, né? Não é para desaforo para Mical, sua esposa, nem falta de respeito. Mas ele disse uma coisa: eu sei por que eu estou fazendo. Ele vai dizer o seguinte: a minha decisão é irrevogável. Amo muito você, esposa. Amo muito você, família. Amo muito você, pessoa, emprego, o que seja que tem valor na sua vida. Mas uma coisa eu sei: eu vou dar o meu melhor para o meu Deus, sempre. Eu sei que essa palavra não é uma palavra simples de viver, de falar, de viver, de aplicar. Não é simples. Então eu não vou insultar a sua inteligência pensando que é só ouvir. Mas eu tenho uma certeza absoluta que há um prêmio, um galardão, uma transformação, uma alegria, algo que é indescritível, que só Deus pode dar, quando eu me lanço totalmente, me entrego a Ele. Aqui meu ser, Senhor. Muitas vezes envolvem lutas. Não sei quantos de vocês conhecem a vida de Martim Lutero, o grande reformador. Talvez você conheça a coragem que ele teve de escrever as 95 teses, de começar a reforma protestante, que são fases boas. Mas talvez você nunca percebeu na sua história os momentos que ele ficava em oração, orando e orando e orando e orando. Parece um maluco falando, porque ele conhecia o seu coração. Mas ele, como Paulo está dizendo o seguinte: Senhor, eu vou pegar todo o pensamento e levar cativo a sua presença. Senhor, eu me recuso a continuar a viver nessa mesmice, em nome de Jesus. Transforma o meu ser.
transforma o meu ser, quebra, derrete, retira, molde, Senhor, encha-me, usa-me, Senhor. Faça isso. Se você clamar, se eu clamar, o Senhor também vai nos fazer alguém segundo o coração de Deus. Reflita essa palavra, pondere nesses ensinos, e o Senhor muito vale e vai ajudar. Estamos encerrando, mesmo sem a equipe de louvor regressar aqui. Eu queria perguntar a você: onde é que você está? Como é que está o seu coração? Quando eu estudo, preparo, ouço essa palavra, só tem um clamor na minha vida. Pai querido, obrigado porque o Senhor não perde a paciência, nem o Senhor desiste. Mas, Senhor, aqui estou eu again, mais uma vez. Toca no meu ser profundo. Faz essa mudança radical, em nome de Jesus. Ore assim, e o Senhor vai abençoar você. Fique de pé, receba a bênção do Senhor. Receba a bênção do Senhor. Levante as suas mãos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, para todos sempre. Amém. Vão em paz, vitoriosos em nome de Jesus. Amém.